Oi pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é sobre um sonho que eu tive nessa noite. Eu sonhei com duas primas, mas não são minhas primas de fato. Foi uma construção ali do próprio sonho. O sonho eu achei muito interessante, que foi o seguinte: aquelas duas primas minhas, né? Elas moravam na beira de um rio quando crianças e elas tinham dois primos e eles brincavam, passavam o dia inteiro brincando ali naquele rio. Era muito gostoso. Os pais moravam umas cabanas assim próximas do rio. E aí no texto eu falo que, no texto, né, eu escrevo, eu detalho como é que foi o sonho, que foi o seguinte: aquelas meninas, elas foram para a tal chamada vida, né? Eu escrevo isso lá no texto. Elas foram para a tal chamada vida, que é o quê? Elas se mudaram ali da beira do rio, estudaram, casaram, trabalharam, e aí quando elas já estavam mais velhas, elas perceberam que a vida delas não estavam tão interessante quanto era naquela época que elas viviam lá na beira do rio. Então o que elas decidiram fazer? Vamos visitar os nossos primos. E por incrível que podia parecer, os primos ainda moravam lá, na beira do rio. E quando elas chegaram, elas se depararam com quem? Com os filhos dos primos. Foi como um déjà vu, um flashback de toda aquela experiência que elas viviam, né? Essa parte aqui agora eu não coloquei no texto, mas eu vou falar porque pode retratar bem. Enquanto os filhos delas, né, já chegaram lá para visitar assim, os primos que nunca viram na vida com o celular na mão ali, mexendo no celular. Aquelas crianças estavam brincando na beira do rio com uma bola, outro estava soltando pipa, o outro aprendendo a pescar com o pai, e elas, tipo assim, se impressionaram, ficaram impressionadas com aquilo. Era como se o tempo não tivesse passado naquele lugar. E aí, quando elas bateram lá na porta da casa dos primos, eles abriram com aquele sorriso, com aquela alegria. Eles casaram, né? Os dois se casaram, eles eram vizinhos, eles se casaram com nativas da região, tiveram os filhos, e eles se tornaram pescadores e continuaram vivendo naquele mesmo local, naquele mesmo ambiente simples, mas incrível. No texto eu fiz uma moral da história, né? No final eu coloquei assim, moral da história, eu falo sobre o construto social. O que é o construto social? É o que a sociedade, no geral, diz que o que é o certo. O certo é você sair da cidadezinha simples, da beira do rio, ir para a cidade grande, talvez, estudar, fazer faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas que você quer. E isso é o que 90% das pessoas fazem. A gente vê muita gente escolhendo concurso público pelo salário. Poxa, esse concurso aqui paga 13 mil, 15 mil, 20 mil, que seja 6 mil, 7 mil, né? A pessoa foca apenas no valor, né, monetário. Só que aí, de repente, por exemplo, a pessoa vai ser policial carcerário, e aí ela vai ganhar bem, só que ela vai passar o dia inteiro dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, por exemplo, sabe? Qual que é a diferença dela pro preso? A diferença dela pro preso é que ela, no final do dia, ela vai para casa, mas aquele ambiente carregado, ela tá vivendo praticamente a mesma coisa, sabe? Aquele ambiente denso. Então, assim, o construto social fez com que aquelas meninas largassem aquela beira do rio, aquele lugar que era gostoso, que eles se divertiam, que estava tudo bem, para ir atrás do sonho. O sonho de quem? O sonho da sociedade, né? Lá nos Estados Unidos diz o sonho americano. Mas esse sonho americano, será se de fato é o sonho de cada pessoa? Ou é o sonho que pregam como sendo o certo? Tá bom? Então esse texto é sobre um sonho que eu tive essa noite. Tô aqui compartilhando com vocês. Até o próximo vídeo.